Estudo do livro de Juízes, de Jen Wilkin. Um povo esquecido, um Deus fiel. Semana 2. Mas eles não o expulsaram. Então, antes de nós começarmos o estudo propriamente dito desta semana, eu quero só deixar aqui uma espécie de um pedido, de uma sugestão. Aquelas de vós que puderem encontrar-se com o grupo das Mulheres da Lapa às quartas-feiras na Igreja da Lapa, em Lisboa, a segunda Igreja Evangélica Batista de Lisboa, estão mais do que convidadas a fazê-lo. Às 10 da manhã nós reunimos-nos e por isso podem sempre fazê-lo, aquelas que estiverem em condições disso. Também quero dizer que são muito bem-vindas todas as partilhas que queiram fazer nas vossas páginas de Facebook ou partilhas através do Instagram ou qualquer outra rede social em que estejam incluídas, de modo a que estes estudos cheguem ao maior número de mulheres possível. Portanto, sempre que quiserem partilhar este link do YouTube, nós ficamos muito gratas, sem dúvida. Também aquelas que ainda não tenham o livro de estudos podem sempre contactar o nosso grupo através do e-mail mulheresdalapa@gmail.com para assim obterem a vossa cópia do estudo do livro de Juízes de Jen Wilkin, que detém, obviamente, todos os direitos de autor. Temos visto o número de mulheres e de grupos a escutarem estes podcasts e para nós isso é obviamente uma grande honra e é algo que nos incentiva a continuar e que denota que existe uma fome por este tipo de estudos como este que nós estamos a fazer. Talvez já tenham ouvido o termo slow food. É um termo que entrou no nosso léxico recentemente por reação, vamos dizer, ao fast food. Fast food que tem sido o movimento dietário das últimas 3 ou 4 décadas, não é? Todas queremos alimentar-nos rapidamente, queremos sentir-nos cheias rapidamente, não ligamos muito ao conteúdo nutricional daquilo que ingerimos. E isso tem sido a regra para muitas de nós durante muito tempo e agora estamos a começar a perceber que estávamos a ingerir calorias vazias, que na verdade não estávamos a nutrir-nos como pensávamos que estávamos. Eu gosto de comparar isso ao modo como estamos a fazer o estudo bíblico. Eu peço que abracem esta mentalidade de slow food no que diz respeito ao estudo da Bíblia. E isso quer dizer o quê? Quando estamos a preparar a comida em casa, quando estamos a olhar para a lista de ingredientes de que precisamos, isso demora tempo, não é? Isso consome algum do nosso tempo e também requer esforço, mas a longo prazo vemos que isso compensa. Por isso, também vemos aqui neste estudo que há muitas das ferramentas que nós vamos passando e que muitas de nós vão cada vez empregando com mais à vontade nos seus estudos bíblicos. Uma das ferramentas que eu quero que todas nós possamos adquirir é a capacidade de sumarizar, e é isso que eu vos peço muitas vezes neste estudo, que pensem como é que se pode resumir a mensagem ou a porção de texto bíblico que estamos a estudar num determinado momento. Também vos pedi para fazerem um mapeamento. Tiveram que mapear como as diferentes tribos tiveram sucesso ou falharam. Também vos pedi que olhassem para repetições no texto esta semana. E talvez não tenhamos muito espaço no nosso caderno de estudos para isso, daí eu sugerir muitas vezes que possam fazer a vossa própria, imprimir o vosso próprio texto bíblico com mais espaço entre cada uma das linhas, para que possam então tomar as notas que acharem necessárias. Bem, continuei a pedir-vos que fizessem paráfrases, que também vos forneci algumas referências bíblicas. Quando olhamos para uma determinada passagem de Juízes, eu também sugeri que olhassem para outras passagens da Bíblia para que possamos tornar-nos cada vez mais capazes nesta referenciação constante intertextual na Bíblia. Eu também vos pedi uma coisa que eu sei que não é fácil, que é ler o livro inteiro de Juízes de cada vez que se acercam de mais uma semana de estudo. E eu não quero envergonhar ninguém, não quero deixar ninguém a sentir-se mal, mas espero que alguém tenha conseguido fazer isso. Era importante.
Estou apenas curiosa de saber se houve de facto algumas mulheres corajosas que o tenham feito. Se o fizeram, continuem a fazê-lo, porque o modo como nós vamos olhar para as porções do texto bíblico, como a desta semana, por exemplo, de facto muda quando nós a colocamos no contexto de todo o livro. E atenção que é suposto continuarmos a respeitar aquela regra que eu vos dei de não utilizarmos Bíblias com comentários. E eu recebi uma mensagem interessante de uma rapariga que está a fazer este estudo remotamente, sem se encontrar connosco nas nossas reuniões de quarta-feira, e ela enviou-nos uma mensagem em que dizia que sentia como uma viciada em comentários bíblicos que estivesse a passar por uma fase muito dura de privação, porque diz ela que conseguiu fazer o estudo de Tiago, com dificuldade, mas conseguiu, e agora começou connosco o estudo de Juízes e sente que isto está a dar cabo dela, e pôs esta frase em letras grandes. E partilhou connosco o que tem sido o seu diálogo interior neste texto, neste estudo bíblico. Diz ela assim: este é o que acontece na minha cabeça. Leio a porção sobre a concubina que é cortada em 12 pedaços e esses pedaços são enviados às tribos e penso: quê? Cortada em 12 pedaços enviada às tribos? Espera, eu tenho que ler qualquer coisa sobre isto, eu tenho que procurar um comentário bíblico que me explique porque é que isto aconteceu. E depois ouço a voz da Jen Wilkin na minha cabeça: não podes ir buscar comentário bíblico, tens que te sentir desconfortável e habituar-te a essa sensação de desconforto. Pede ao Espírito Santo que te esclareça e que te ajude nesta luta. E penso eu: mas Jafé sacrificou a sua filha. E faz-me lembrar a parte em que Abraão ia sacrificar o próprio filho, Isaac. Eu não tenho capacidade, não tenho estrutura mental para lidar com este tipo de episódios. Eu estou a ficar louca com isto. E a Jen Wilkin na minha cabeça: lamento, não podes procurar nenhum comentário bíblico que te explique o que estás a sentir. Tens que continuar a ficar desconfortável com isto. E eu: ok, Jen Wilkin na minha cabeça, mas fica sabendo que eu não estou a gostar lá muito de ti, não estou nada feliz com isto. Isto é muito, muito, muito desconfortável. Nada disto faz sentido. E apesar de eu conseguir pensar por mim mesma e arranjar algumas explicações mirabolantes para estes episódios que são estranhos, não tenho maneira nenhuma de perceber se estas minhas especulações são loucura total ou se estão próximo da verdade. Voz da Jen Wilkin na minha cabeça: não faz mal, mas lembra-te só de não consultares nenhuma Bíblia de estudo. A minha voz: não, isto por mim não está nada bem. Este estudo demora 11 semanas, tu estás-me a dizer que eu tenho que esperar esse tempo todo sem recorrer a nenhum tipo de ajuda? Voz da Jen Wilkin na minha cabeça: sim. Eu: ok, mas eu repito que não estou nada contente com isto. Agora, a sério, eu adoro esta maneira de estudar a Bíblia, mesmo que me deixe muito desconfortável e em agonia, mas pelo olhar do meu marido, cada vez que eu o bombardeio com as perguntas que este estudo me suscita, eu acho que ele não partilha destes sentimentos comigo. Sabem que eu sei muito bem que olhar é esse que este marido lança a esta nossa estudante. É um olhar muito comum a muitos maridos por esse mundo fora. É um olhar comum que reflete, de facto, a dificuldade de nós estudarmos um livro que é culturalmente, contextualmente tão diferente daquilo que é a nossa realidade atual e o nosso conhecimento daquilo que é essa realidade de então. Mas essa é a razão pela qual muitas vezes nós evitamos estes estudos destes livros que são importantes. É porque são estudos intimidantes, mas essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Lembram-se, na semana passada nós falámos sobre a razão pela qual nós estudamos o Antigo Testamento, porque ele nos ensina coisas que precisamos de saber sobre o Novo Testamento. E descrevemos o Antigo Testamento sobre aquele quarto mal iluminado, mas ricamente mobilado. Lembram-se disso? E que o trabalho de Cristo
a obra de Cristo no Novo Testamento é como se fosse aquilo que faz acender a luz neste quarto mal iluminado e que nos ajuda a compreender aquilo que se passava no Antigo Testamento. Mas temos sempre que nos lembrar que aqueles que viveram no tempo do Antigo Testamento não tinham essa fonte de luz. Portanto, eles viam com dificuldade neste quarto aquilo que nós já conseguimos ver na sua plenitude. Na semana passada escutaram a minha introdução ao livro de Juízes, as perguntas arqueológicas. Esta semana estudámos o capítulo 1 e o capítulo 2 e viram a introdução do livro de Juízes ao próprio livro de Juízes. Vimos como essa introdução estabelece o cenário, estabelece o tom para tudo aquilo que vai acontecer a seguir na restante porção do livro. Não sei se houve muitas de vós que nos estão a escutar que tenham feito o estudo de Josué, mas acredito que algumas tê-lo-ão feito e, de facto, isso ajuda muito. É uma espécie de uma parte 2 do livro de Josué. Se não fizeram o estudo de Josué, não tem mal nenhum. Não se preocupem com isso, não entrem em pânico. Mas é provável que queiram, talvez, arranjar um sumário do livro de Josué para vos ajudar a ter uma ideia daquilo que aconteceu antes. Eu posso dar-vos agora um pequeno resumo do livro de Josué. Então, o livro começa com a nação de Israel a sair do deserto, no Êxodo. Depois daqueles 40 anos a vaguear, quando entram na terra que foi prometida por Deus. E esta entrada é acompanhada por acontecimentos milagrosos, como o abrir do Rio Jordão, que eles passaram a pé enxuto, depois dão-se de caras com a cidade de Jericó, as muralhas caem ao fim de 7 dias, tudo isto, histórias familiares para nós, não é? Depois tivemos outros acontecimentos miraculosos, mesmo quando eles se tornaram já mais ativos nesse tomar posse de algumas cidades. Foi preciso ver a mão miraculosa do Senhor trazendo o seu favor sobre esta ação do povo de Israel. Agora um pouco de informação para aqueles que não fizeram o estudo de Josué. Viram no vosso livro de estudos desta semana que havia pessoas que estavam a ser passadas a fio de espada, um após o outro, muita gente a ser morta. E isto para o nosso pensamento moderno é algo muitíssimo chocante. E nós vamos passar com certeza muito tempo destas semanas de estudo a falar nessas questões. Hoje, especificamente, não vamos debruçar-nos tanto disso. No livro de Josué, por exemplo, nesse estudo, nós falámos sobre se isto era ou se não era genocídio. Será que era isso que se estava a passar aqui? Um genocídio organizado por Deus? Mas quando estudamos Josué percebemos que não era isso que estava a acontecer. Deus estava a usar o seu povo como instrumentos de justiça sobre aquele povo que ocupava aquela região. E não por nenhuma razão. Ele estava a fazer isto por causa das características dos próprios cananeus. Se leram, por exemplo, Levítico 18, terão reparado em algumas características deste povo que habitava a zona de Canaã. Eram, por exemplo, participantes em idolatria absolutamente descontrolada. Havia espaço para incesto, para adultério, para o sacrifício de crianças, para a bestialidade. Isto não é uma lista muito bonita, pois não? Por isso, quando pensam no povo de Canaã, pensem num povo depravado e, de facto, mau. Gente que não estava minimamente interessada em buscar o Senhor. Então, quando Deus traz a morte sobre estas pessoas, não é genocídio, é uma espécie de pena capital. Por outras palavras, estas pessoas apresentavam ou eram um perigo tão grande, uma influência má, tão grande, tão possível para os israelitas, que Deus entendeu que o melhor mesmo era exterminá-los. Eles não eram um povo inocente que habitava nesta região e que foi sacrificado. Não era de toda essa a situação. Se se lembrarem de Sodoma e Gomorra, por exemplo, Abraão diz ao Senhor: será que vais poupar Sodoma e Gomorra se existirem 75 homens justos nesta cidade? E Deus diz que sim. Depois vai descendo o número. Abraão vai testando cada vez mais, tentando perceber se o Senhor iria sacrificar toda a gente de Sodoma e Gomorra. E quando finalmente chega ao número 10, se encontrares 10 justos, será que vais sacrificar a cidade?
E Deus diz que não, que se encontrar 10, que irá poupar Sodoma e Gomorra. O que é que isto nos diz? Que Deus sabia que não havia um único homem justo nesta cidade, porque Deus conhece os nossos corações. Sabia que cada habitante de Sodoma e Gomorra nunca se voltaria para ele. Nem que lhes dessem 30 minutos, 30 dias ou 30 anos. Eles nunca se voltariam para o Senhor, ele sabia disto. Por isso, no seu próprio interesse, para a glória do Senhor e para o nosso próprio bem, eles são exterminados. É isso que nós vemos aqui. Não apenas isso, mas não era algo normativo. Atenção, nas outras conquistas que vamos ver no livro dos Juízes. No livro dos Juízes eles começam de facto a tomar posse da terra e vemos que não são mandamentos estes os mandamentos que Deus deu ao povo nessa altura da conquista de Canaã, não são coisas que se apliquem a nós, não é algo para nós, não é normativo de todo. É um tempo único na história da nação de Israel e, portanto, não é algo que seja suposto nós fazermos agora neste tempo. Isto tem um paralelo espiritual que é muito importante nós compreendermos. Por isso esta é a versão curta daquilo que se passou com o tempo da conquista no livro de Josué. Talvez tenham reparado também que existia muitas ligações entre os dois livros. Havia histórias repetidas, por exemplo, havia histórias paralelas, as histórias que soavam muito por exemplo, como a história de Raabe. Vai haver algumas mudanças na ênfase que se põe nesta ou naquele aspecto. Por exemplo, no livro de Josué fala-se muito em obediência e a fidelidade de Deus para com o seu povo. No livro de Juízes vamos ver um contraste. Vamos começar a ver, e foi isto que estudámos também esta semana, esta desobediência repetida do povo e a fidelidade de Deus para com a aliança que eles tinham estabelecido com o povo, apesar da sua desobediência. Por isso vamos ver um contraste muito agudo entre um livro e o outro. Josué é um livro que cria a fé. Juízes é um livro que expõe a descrença, a falta de fé. Em Josué fala-se de feitos miraculosos do Senhor, a obediência do povo, e Juízes expõe a falta de fé e a desobediência. No livro de Josué descreveu-se o processo de tomada de posse da terra pela nação de Israel, nomeando as grandes cidades e havendo o estabelecimento também de fronteiras entre esta e aquela zona. No livro de Juízes vamos ver como de facto a ocupação aconteceu, e é disso que nós falamos nesta semana 2. Enquanto que o livro de Josué apresenta um teste único de fé na vida do povo de Israel, o livro de Juízes apresenta-nos a experiência normativa de uma nação pecadora. Por isso, vamos destas grandes demonstrações de feitos milagrosos para os aspectos mais comuns da vida desta nação e em que se coloca a questão: será que tu vais cumprir aquilo que o Senhor te pediu? Então, enquanto Josué apresenta as consequências da obediência com fé, o livro dos Juízes apresenta as consequências da desobediência continuada. Assim como o livro de Josué abre com a morte de Moisés, assim como o livro de Êxodo começa com a morte de José, o livro de Juízes começa com a morte de Josué. É interessante porque há outros livros mais tarde na Bíblia que abrem exatamente com um acontecimento como esse, uma morte. E isso devia ser algo que nos traz até alguma segurança. A segurança de saber que tanto os líderes fortes como os líderes fracos vão pelo mesmo caminho. Então temos estas cenas de abertura que dão conta dos esforços de Israel em tomar posse da terra que o Senhor lhes deu. Vimos isso no capítulo 1 e vamos por isso então
começar a estudar essa porção do texto. Mas talvez não seja imediatamente aparente para vós como este capítulo 1 tem a sua ordem. Parece que se faz aqui uma listagem de nomes e de lugares pelos quais nós não temos o menor interesse. Histórias malucas sobre um homem que ficou sem os polegares, depois mais outros nomes que não sei para que é que servem, depois a história de um homem que entregou a filha a um homem que conquistou a cidade e nós ficamos perplexas, mas o que é isto? O que é que se está aqui a passar? Eu acho que a nossa tendência, e talvez seja porque algumas de nós lemos maus autores, nós tendemos a assumir que os autores não têm necessariamente um plano quando organizam acontecimentos num qualquer livro. No entanto, não há maus autores na escritura. Não há maus autores. E este livro não é uma exceção. Há uma razão para estas coisas estarem constantes do texto, da escritura. Talvez não sejam imediatamente óbvias para nós, nem muito aparentes para nós, essas razões. Lembram-se do mapa que mostrava a conquista da Terra Prometida quando fizemos o estudo de Josué? Muitas de vocês lembram-se, não? Eu acho que até são capazes de ter alguns sonhos recorrentes com as diferentes regiões atribuídas a esta ou aquela tribo. Se calhar alguma até fez alguma ampliação do mapa e colou-a na parede do quarto, que é para poder memorizar melhor aquilo que tinha sido dado a cada uma das tribos. Lembram-se? Eu sei que gostaram muito desse mapa, não digam que não. Mas quando olhamos para a conquista de Canaã, vimos que seguia um padrão geográfico. Primeiro tivemos a conquista do sul, depois tivemos a conquista do norte e depois, mais tarde, quando passámos aos loteamentos do território, tivemos o mesmo tipo de progressão. Houve um loteamento, uma atribuição de território para as tribos do sul e depois para as tribos do norte. Por isso, provavelmente não vai surpreender-vos se perceberem que o modo como esta história está a ser contada no livro de Juízes segue uma linha geográfica e não uma linha cronológica. E se calhar é isso que nós esperamos, que seja organizado de um modo cronológico, que nos mostre como tudo aconteceu primeiro e depois no final. Mas essa não é a preocupação do autor. Ele quer mostrar aquilo que aconteceu com os territórios do sul e depois com os territórios do norte. E é por isso que está lá aquela história de Ofneias, que também já nos tinha sido contada em Josué. É uma história que parece ter sido plantada ali no meio de um outro tipo de narrativa e talvez por isso se perguntem, mas porquê? Porquê é que isto está a ser contado outra vez? Porque não é uma narrativa cronológica, é uma narrativa territorial. Quando chegarmos à porção da escritura que lida com a área que tinha a ver com Ofneias, é aí que ele vai contar essa história. E também para estabelecer uma ligação entre os dois livros. Ele sabe que aqueles que vão ler estes livros ou que vão escutar estão familiarizados com a narrativa de Josué. E a intenção é mesmo estabelecer esse contraste entre o livro de Josué e o livro que o autor está a escrever. Por isso são ligações intencionais. Então, ele faz mais do que isso também. Ele mostra também que houve uma progressão e é possível que tenham chegado a esta conclusão no estudo da semana 2, desta semana. Mas já vamos falar disso mais adiante. O capítulo 1 dá-nos também uma perspectiva que é a perspectiva unicamente de Israel. E já vamos explicar o que queremos dizer com isto quando entrarmos no texto. Mas percebemos que o capítulo 1 é a percepção de Israel, do modo como esta história aconteceu e progrediu, este tomar posse da terra. Vamos ver também a perspectiva de Deus sobre este progresso, porque a intenção também é essa, mostrar o contraste entre aquilo que os homens fazem e aquilo que Deus faz. Então, no capítulo 1 começamos por ver a tribo de Judá retratada, e a Judá é atribuído muito tempo, é gasto muito tempo a falar do que aconteceu com a tribo de Judá. E se voltarmos ao capítulo 49 de Gênesis, como vos pedi no estudo desta semana, percebe-se melhor porquê.
E eu sei que eu não vos conduzi, depois desse pedido que fossem ler Gênesis 49, até ao Novo Testamento, porque eu conto já que vocês tenham conseguido estabelecer a ligação entre o Antigo e o Novo no que diz respeito a esta parte da Escritura. Vou ler Gênesis 49, só uma porção, do 8 ao 12, e eu peço que escutem esta história e prestem atenção ao simbolismo daquilo que vai ser falado. Estão com certeza familiarizadas com os nomes dos filhos de Jacó. E o que acontece é que Judá acaba por tomar a posição do primogênito na família. Por isso ele recebe um favor que os outros não recebem. Daí a profecia em Gênesis 49, a partir do versículo 8, e eu vou ler. Diz assim: Judá, tu serás homenageado pelos teus irmãos. Com o teu poder dominarás os teus inimigos, e os teus irmãos hão de inclinar-se diante de ti. Tu, meu filho Judá, és como um jovem leão quando está de volta da sua caçada. Agacha-se e deita-se no chão como um leão ou uma leoa. Quem ousará provocá-lo? O cetro não será retirado a Judá, nem o bastão de comando que ele tem nas mãos, até que venha aquele a quem eles pertencem, a quem os povos devem obediência. Por isso, já no livro de Gênesis vemos esta profecia de que o leão de Judá iria ser uma linhagem da qual viriam os reis. E por isso percebemos que este livro está a apontar para a necessidade de um rei. Por isso a Judá é dado um grande tempo de antena, quase como se fosse um comunicado de imprensa do tempo de guerra, que podemos ver no capítulo 1. E ele é visto a uma luz muito favorável comparado com os outros relatos que se vão seguir. Porque um rei viria da linhagem de Judá, e em última análise sabemos quem é o rei que vem da tribo de Judá. É Cristo, o leão da tribo de Judá. Se olharmos mais para aquilo que diz a profecia em Gênesis 49, ele prende o seu burro a uma videira, a um pé de vinho o seu jumentinho. Pode lavar a sua roupa em vinho, a sua capa no sumo da uva. Os seus olhos brilham por causa do vinho, os seus dentes estão brancos do leite. E vemos no livro de Apocalipse quando a roupagem que Jesus tem não é uma roupagem como qualquer outra. Não são vestes brancas sequer, são vestes que estão molhadas em sangue. Por isso temos esta maravilhosa ligação entre estas páginas da Escritura, as primeiras páginas e as últimas páginas também. Mas nesta semana não vamos falar sobre esta ligação. Vamos antes falar sobre Adoni-Bezek, o tal homem a quem os polegares dos pés e das mãos foram cortados. Por isso vamos lá ao capítulo 1 do livro de Juízes. Vamos lá. Diz assim: após a morte de Josué, os israelitas consultaram o Senhor, perguntando-lhe: qual das nossas tribos há de ir à frente para combater os cananeus? O Senhor respondeu: Judá irá à frente, e eu entrego-lhe a terra dos seus inimigos. Então os da tribo de Judá propuseram aos da tribo de Simeão: vamos juntos atacar os cananeus e conquistar o território que coube à nossa tribo, e depois ajudamo-vos igualmente a conquistar o vosso. E os de Simeão aceitaram. Assim Judá e Simeão foram juntos para a guerra. Vamos ver o que é que temos aqui até agora. Temos a referência à morte de Josué e depois veremos também no final do capítulo 2 um funeral para Josué, quase uma repetição daquilo que vimos no final do livro de Josué. Mas diz que depois da morte de Josué, os israelitas consultaram ao Senhor, e isto é uma coisa positiva, é um sinal bom. Eles queriam saber aquilo que o Senhor queria que eles fizessem, por isso foram consultar ao Senhor. E o Senhor disse que Judá iria à frente. Até aqui, tudo bem, Judá irá à frente. Mas quem é que Judá leva com ele? Se lembrarem do tal mapa que eu já referenciei, a tribo de Judá ocupou um grande território da parte sul. E com que é que ficou a tribo de Simeão? A tribo de Simeão ficou quase era um pequeno círculo, quase no meio ali do território do sul. Por isso, percebemos porque é que faria sentido que Judá dissesse: venham lá ajudar-nos e nós depois também vamos ajudar-vos. Mas há algo mais que temos que notar, e o que é? Será que o Senhor disse: Judá vai à frente e Simeão irá ajudar? Não.
há uma razão para Simeão ter ocupado um pequeno território apenas no meio do território de Judá. O que acontece é que no caso da tribo de Simeão, a tribo é de tal modo dispersa que se dilui a sua herança, a sua porção no meio de todas as outras. É um pouco o que acontece também com a tribo de Levi. No caso da tribo de Levi, eles tinham cometido um grande crime mais para trás na cronologia da história de Israel. E não se pode dizer que o que eles fizeram é mau, que é completamente errado, mas é importante notar que isto aconteceu, no entanto, que eles não seguiram exatamente aquilo que o Senhor lhes pediu, porque, mais uma vez, vamos ver aqui uma espécie de progressão. Então, a partir do versículo 4... Assim Judá e Simeão foram juntos para a guerra e o Senhor concedeu-lhes a vitória sobre os cananeus e os perizeus, derrotando 10.000 homens em Bezeque. Ali enfrentaram Adoni Bezeque. Conhecem o termo Adonai, correto? Quer dizer o Senhor. Por isso, Adoni Bezeque quer dizer o Senhor de Bezeque, o rei de Bezeque. Ali enfrentaram Adoni Bezeque, travaram batalha e venceram os cananeus e perizeus. O rei, Adoni Bezeque, pôs-se em fuga, mas eles perseguiram-no, apanharam-no e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni Bezeque disse: por que é que alguém cortaria os polegares das mãos e dos pés de outra pessoa? O que é que se passa com esta gente? Não é isto que Adoni Bezeque diz. Ele diz: outrora eu cortei os polegares das mãos e dos pés a 70 reis e tiveram de apanhar os restos da comida debaixo da minha mesa. Agora Deus retribuiu-me o que lhes fiz. Adoni Bezeque foi levado para Jerusalém e lá morreu. Isto é interessante porque nós lemos esta história e nós pensamos, bem, de certo modo é um olho por olho, não é? Eles trataram-no a ele do modo que ele aparentemente também já tinha tratado os outros reis a quem tinha conquistado as terras. E depois de ler isto, estamos prontos para avançar na história, não é algo que nos faça deter muito nesta porção da Escritura. Mas temos que fazer aqui uma pequena pausa, porque esta história não é só isto. Eu expliquei-vos quem eram os cananeus, as suas práticas. Escutem o que diz em Deuteronômio no capítulo 7. Está aqui o mandamento que as pessoas carregavam nas suas mentes, nos seus corações, aquilo que tinham que lembrar vez após vez, quando se falava da sua herança. Deuteronômio capítulo 7 diz assim: o Senhor teu Deus vai-te conduzir à terra para onde te diriges, a fim de tomares posse dela. Ele vai expulsar muitos povos, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. São 7 povos maiores e mais fortes do que tu. O Senhor teu Deus vai colocá-los nas tuas mãos, vais derrotá-los e destruí-los completamente. Não faças aliança com eles, nem tenhas pena deles. Não faças casamentos com eles, nem tu, nem os teus filhos, nem as tuas filhas. Pois dessa forma os teus filhos deixariam de me seguir e prestariam culto a outros deuses. O Senhor ficaria indignado contra vós e depressa vos faria desaparecer. O que devem fazer é destruir os teus altares, quebrar os teus monumentos religiosos, arrancar os teus postos sagrados e queimar as imagens dos falsos deuses. Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus escolheu-te para seres o seu povo particular, dentre todos os povos que existem no mundo. Vamos escutar bem isto é muito importante. Neste ponto, se tu és israelita, é claro que te interessa dizer, pois é, o Senhor escolheu-nos, Ele escolheu-nos dentre todos os povos que existem no mundo. E isto é tudo nosso, nós conquistamos tudo isto para nós. E o que é que o Senhor diz no versículo 7? O Senhor interessou-se por vós e escolheu-vos não por serem um povo maior do que os outros, pois de facto são um povo bem pequeno no meio dos demais. E se eu puder acrescentar algo mais a isto, eu diria que são também muito teimosos e de cerviz dura. O que é que o Senhor diz? Nem pensem que isto tem alguma coisa a ver com o facto de vocês serem espantosos, maravilhosos.
diz no versículo 8, mas foi por amor e para ser fiel ao juramento que fez aos vossos antepassados que o Senhor vos libertou com enorme poder e vos arrancou da terra da escravidão, das mãos do faraó, rei do Egito. Fica sabendo que só o Senhor, teu Deus, é verdadeiramente Deus. Ouviram bem isto? Fica sabendo que só o Senhor, teu Deus, é verdadeiramente Deus. Isto é muito importante para nós nos lembrarmos quando chegarmos ao final da passagem desta semana. Fica sabendo que o teu Deus é verdadeiramente Deus. Então, isto é Deus a lembrar-nos, primeiro que tudo, tu não estás aqui neste lugar onde eu te pus porque tu és incrível. Tu estás aqui porque eu sou incrível. E aquilo que eu te peço é isto: completa destruição dos cananeus. Se lembrarem no estudo de Josué, quando nós falamos da conquista de Canaã, havia 5 reis de Canaã. Lembram-se dessa história? Qual foi o tratamento que estes reis receberam quando as suas cidades tinham caído e foram postos numa caverna até que pudesse ser administrada a justiça? Eles foram executados de um modo público, foram pendurados das árvores para que todos aqueles que pensassem o que é que se teria passado, porque que aquilo era feito daquele modo, que percebessem exatamente como o Senhor Deus se sentia a respeito da maldade, da iniquidade do povo de Canaã. O que é que Adoni-Bezeque também recebeu? Ele é tratado pelos israelitas do mesmo modo que os cananeus tratavam os reis que tinham sido conquistados por eles. Percebem o que é que está aqui a acontecer? Percebem o que é que acabou de se passar? Israel já está a portar-se como Canaã. Por isso, a história de Adoni-Bezeque é um aviso. Começa no versículo 8 de Juízes 1. Vamos lá voltar. Então, diz no versículo 8: os homens de Judá atacaram e conquistaram Jerusalém, mataram à espada os seus habitantes e incendiaram a cidade. Ok, mais uma vez, um sinal de esperança, e é isto que vocês vão ver ao longo de todo este livro. Eles estão a fazer bem, eles estão a fazer bem. Não, afinal, espera lá, parece que agora já estão outra vez a fazer como deve ser. Não, olha, outra vez, já fizeram a asneira. Não parece que isto tenha sido boa ideia. Por isso isto é um padrão que vai continuar ao longo do livro de Juízes. Eles atacaram e conquistaram Jerusalém, mataram à espada os habitantes e incendiaram a cidade. Em seguida continuaram a guerra contra os cananeus, nos montes, no Negev e na planície. Também atacaram os cananeus da cidade de Hebron, que antes se chamava Kiriat Arba, e derrotaram Sheshai, Aiman e Talmai. Talvez este nome Hebron vos seja familiar, relacionado com Caleb, quando estudámos Josué. Lembram-se do que aconteceu? Da magia que Caleb fez na cidade de Hebron? E não me mandem e-mails a dizer que ele não fez magia nenhuma, que eu sei do que é que estou a falar. A seguir, dirigiram-se à cidade de Debir, que foi a segunda cidade que Caleb deveria ter conquistado, mas ele às tantas diz: não, eu estou velho demais para isso, vou pedir ajuda. Por isso somos lembrados desta história de novo. Então, Debir antes chamava-se Kiriat Sefer. Um deles, chamado Caleb, disse: prometo a minha filha em casamento àquele que conquistar Kiriat Sefer. Olha, mas que grande estupor. Então este homem, o Caleb, está a oferecer a filha a um homem qualquer, ao primeiro que conseguir fazer o trabalho dele, que conseguir conquistar a cidade. Isto é algum homem das cavernas? Não. Na verdade, quando fizermos o estudo de Josué, talvez se lembrem, aquelas que fizeram connosco, dentro dos limites daquilo que era o normal, do modo como os casamentos aconteciam nesta cultura da altura, aquilo que Caleb fez, e atenção, lembrem-se que as pessoas não se casavam com o namorado, com a pessoa com quem andavam a sair. Casavam com as pessoas que pudessem com quem pudessem fazer uma aliança favorável à vossa família, que trouxesse riquezas ou que trouxesse território.
aquilo que fizesse mais sentido para a família, era aquilo que era feito. E então o Caleb lança este desafio, ele promete dar a mão da filha em casamento àquele que conseguir conquistar Kiriat Sefer, ou seja, ao mais valente guerreiro, ao homem mais corajoso. É este tipo de homem que ele quer para a própria filha. E acontece que esse homem é o filho do seu irmão, ou seja, o sobrinho de Caleb. Ok? Sim, eu sei que vamos tentar afastar da nossa cabeça esta ideia de que ele está a cometer incesto, basicamente. Isto era assim no Antigo Testamento, temos todas que aceitar esta realidade, era como era. Na verdade, Caleb está a fazer uma grande gentileza à sua filha, encontrando um excelente noivo para a sua própria filha, alguém que tem uma excelente reputação, alguém que não pode ser contestado como sendo um homem de valor. E diz então no versículo 13: Otniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade, e Caleb deu-lhe em casamento a sua filha Axa. Esta, na altura em que ia habitar em casa do marido, insistiu com ele para pedir ao pai um terreno. E Caleb, ao ver que ela descia do jumento e se punha em posição de súplica, perguntou: O que é? Queres alguma coisa? Ela respondeu: Faz-me um favor. Como as terras que me deste ficam no deserto do Negev, deixa-me ficar também com terra de regadio. E é interessante porque o texto diz que ela pediu ao noivo para pedir ao pai esta terra de regadio, mas depois a narrativa não acontece desse modo, não é? É ela mesma que vai pedir ao pai esta terra. E ela vai com muita ousadia, aproxima-se do seu pai, esperando de facto ser ouvida por ele, e assim acontece. E então ela diz-lhe: Deixa-me ficar também com terra de regadio. E Caleb deu-lhe fontes nas terras altas e nas terras baixas. No último estudo que fizemos do Josué, nós passámos muito tempo a falar sobre esta história. Isto é uma filha que vai ter com o pai e faz-lhe um pedido e ele responde, dando-lhe, eu disse na altura, haveria duas maneiras diferentes para nos referenciarmos à água nesta cultura. Uma das águas era a água morta, é aquela água que nós encontraríamos num lago que não estivesse a ser alimentado por uma nascente, por exemplo. Depois haveria as fontes de água viva, ou a água viva era a água que era de facto alimentada diretamente por uma nascente. Aqui vemos uma imagem, nesta história de Axa e do seu pai Caleb, vemos uma imagem do modo como o nosso Pai do céu também lida conosco. Ele é bom, é bondoso, é amável e providencia para a sua noiva, a igreja, um noivo sem mácula, e dá-lhe também fontes de água viva, que são o Espírito Santo. No Novo Testamento lembram-se de Jesus dizer: Vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Muito mais o nosso Pai do céu, quanto mais dará o nosso Pai do céu àqueles que o pedem, o Espírito Santo. Porquê é que isto está repetido aqui? Porquê é que não estava só narrado em Josué esta história e não em Juízes também? Porque o autor deste livro quer que nós façamos essa ligação entre um livro e o outro, aquilo que aconteceu no tempo de Josué e aquilo que aconteceu no tempo dos Juízes. Por isso, lembrem-se desta narrativa, porque de facto ela pinta um quadro das mulheres que tem uma determinada luz, alguém de quem devemos cuidar, a quem devemos honrar. Também pinta uma imagem de santidade e de fidelidade no modo como Caleb e Otniel fazem aquilo que Deus lhes pede para fazer. E também nos vai mostrar, estabelecer um contraste conforme formos percorrer o resto do livro. Então vamos ao versículo 16. Os quenitas, descendentes do sogro de Moisés, saíram de Jericó, a cidade das palmeiras, com a tribo de Judá, em direção às terras desertas de Judá, a sul de Arad, e ali passaram a morar com a gente da região. Judá e Simeão perseguiram e derrotaram os cananeus que viviam em Sefir
e destruíram completamente a cidade, que passou assim a chamar-se Horma. Ok, portanto, até agora parece que está tudo a correr muito bem. Eles percorrem este território e vão conquistando os povos que o Senhor lhes disse para conquistar. Então, o nome da cidade era Horma. Estávamos neste versículo, no versículo 17. E depois no 18, Judá conquistou igualmente os territórios de Gaza, Ascalon e Acron. Ótimo, excelente trabalho, estão a portar-se muito bem. Versículo 19. O Senhor ajudou a tribo de Judá, isto é ótimo, a expulsar o povo da região montanhosa e a apoderar-se do seu território. Mas não expulsaram os habitantes da planície, porque estes tinham carros de ferro. Ora bem, os carros de ferro. No estudo de Josué também falámos disto. Isto basicamente equivale à forma mais avançada tecnologicamente, ao tipo mais avançado de material de guerra. Os carros de ferro. O faraó, por exemplo, tinha carros de ferro com que perseguiu os israelitas. E estes carros foram engolidos pelo Mar Vermelho, se lembram. E diz que Judá não conseguiu expulsar os habitantes da planície porque estes tinham carros de ferro. Os carros de ferro eram um grande problema para Deus. Lembram-se do que aconteceu no livro de Josué? Havia carros de ferro de todo o tipo e ainda assim eles conseguiam derrotar os inimigos, mesmo esses inimigos com melhor tecnologia do que os israelitas. Basicamente, esta foi a justificação que Judá encontrou para não ter conseguido expulsar estes habitantes, ou não o ter feito. É que eles tinham carros de ferro. O que é que a gente podia fazer? Não imaginam? É impossível lutar contra gente que tem carros de ferro. A sério? A sério que é esse o teu problema? Olha que eu lembro-me bem da história nos livros de Josué. No versículo 20, conforme as instruções de Moisés, Hebron foi concedida a Caleb, que expulsou da cidade os 3 descendentes de Anak. Contudo, a tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus de Jerusalém e eles ali vivem com os de Benjamim até agora. Então temos uma referência breve a Caleb, a quem foi atribuído Hebron, onde vivem os filhos de Anak, os descendentes de Anak, que eram gigantes. Toda a gente dizia, não conseguimos conquistar aquela terra, é povoada por gigantes. E Caleb disse, não, conseguimos sim. E de facto conseguiu, anos mais tarde. Contudo, versículo 21, isto nunca é um bom sinal, contudo, a tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus de Jerusalém e eles ali vivem com os de Benjamim até agora, ou seja, até o momento em que este livro foi escrito. E depois vemos o que aconteceu com os descendentes de José. As tribos dos descendentes de José decidiram tomar Betel, e o Senhor estava com eles. Para isso enviaram homens a espiar aquela cidade que antes se chamava Luz. Ao verem que um homem vinha a sair da cidade, pediram-lhe, mostra-nos como podemos entrar na cidade e não te faremos mal. O homem indicou-lhes a maneira secreta de poder entrar na cidade, e as tribos de José mataram à espada a população, exceto aquele homem e a sua família. Mais tarde ele mudou-se para a terra dos Hititas e lá fundou uma cidade, à qual deu o nome de Luz, que ainda hoje se chama assim. É bonito, não é? Faz lembrar a história de Raabe. Exceto que não tem nada a ver com a história de Raabe. Parece que tem a ver na superfície, mas vamos lembrar-nos juntas do que aconteceu com a história de Raabe. Então, eles mandaram os espiões para Jericó. E quem é que propõe a aliança? Lembram-se? É Raabe. É a própria Raabe que, reconhecendo aquilo que o Deus de Israel fez, e quando ela recebe estes espias, ela reconhece a divindade de Deus, do Deus de Israel. Ela diz, eu sei que o vosso Deus é que é Deus. É uma expressão de fé. É uma confissão de fé de Raabe. E sabem o que é que isso quer dizer? Que em termos espirituais, Raabe, a partir do momento em que ela faz esta declaração com a sua boca, crendo com o seu coração, ela já não é uma cananeia. Em termos espirituais, ela é parte da família dos crentes. E ela diz, façam uma aliança comigo para me protegerem a minha família pelos serviços que eu vos providenciei. E aí eles estabelecem essa aliança com eles. É isso que acontece aqui nesta outra história.
Não, há um homem a sair da cidade, estes homens estão a tentar entrar, estão à procura de uma maneira fácil de entrar na cidade e então estabelecem uma aliança com um cananeu. Isto é o contrário do que o Senhor lhes disse para fazer. Qual é o resultado final? Mais uma vez, é uma mistura do bom e do mau. E há muitas pessoas que dizem que os fins justificam os meios. Eles fizeram aquilo que deviam fazer, mataram toda a gente na cidade, exceto o homem a quem eles prometeram poupar. O homem e a sua família. E o que é que ele vai fazer? Ele vai sair dali, vai mudar-se para a terra dos hititas e vai fundar uma nova cidade. Uma nova cidade que tem o nome da cidade que tinha sido derrotada pelos israelitas. Muito bem, excelente trabalho. Portanto, tínhamos uma cidade que se chamava Luz. Essa cidade foi passada a fio de espada pelos israelitas, conforme Deus tinha dito. Mas porque eles fizeram uma aliança com um cananeu, esse cananeu e a sua família foram para o outro lado fundar uma cidade com o mesmo nome daquela que já tinha sido destruída. Isto é um sinal de grande preocupação. As coisas estão a virar numa direção muito errada. E depois, a partir do versículo 27, temos este refrão contínuo de não expulsou, não expeliu, conforme as traduções. Diz, a tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Shan, Tanak, Dod, Giblam e Megido. E nós, uau, caramba, então e o que é que eles fizeram se não fizeram isto? E depois diz, nem os das localidades vizinhas, cada uma delas, e os cananeus continuaram a viver nestas cidades. Ou seja, há uma persistência, há uma perseverança, há uma presença constante dos cananeus nessas cidades. No versículo 28 diz, quando os israelitas se tornaram poderosos, obrigaram os cananeus a pagar tributo, mas não os conseguiram expulsar. Interessante, não é? Então eles continuaram a viver naquela terra, eles não os expulsaram dali e eventualmente eles até ficaram mais fortes do que aqueles que tinham conquistado. Portanto, tinham uma excelente possibilidade de então os expulsar de vez. Uma vez que estavam numa posição de ascendência sobre eles, podiam ter-se livrado deles naquela altura. Mas não. Arranjaram maneira de eles fazerem trabalho forçado. E não é assim que nós somos. Vocês conseguem perceber a capitulação aqui implícita naquilo que os israelitas fizeram? Nós podíamos ter expulsado esta gente. Sim, de facto, podíamos ter feito isso. Ou então, podíamos fazer uma coisa assim ao modo de Adoni-Bezek. E podemos talvez dizer, nós não precisamos de expulsar, não precisamos de nos livrar deles por completo. Nós podemos arranjar maneira de os ter a fazer o nosso trabalho chato. Tudo aquilo que nós não queremos fazer, fazem eles. Não é assim que eu e tu lidamos com o nosso pecado? Sim, eu tenho um problema com a ira. Mas sabem, eu talvez não preciso me livrar da minha ira. Eu preciso de canalizá-la para coisas mais produtivas. Por isso, se calhar, vou agarrar na minha ira aquilo que eu sinto em relação à política deste país. Eu vou pôr isto no Facebook para toda a gente saber como eu me sinto. Eu, na verdade, vou estar a ajudar as pessoas. Vou fazer isto de um modo produtivo. Isto é uma maneira muito louca, muito estranha de se pensar em canalizar energias de um modo produtivo. Não deveria ser de todo assim. E eu agora vou dar-vos um exemplo que é ainda mais particular às mulheres. Se calhar tu pensas, sim, eu sou vaidosa, sim, tenho muita vaidade. Tenho vaidade no modo como me visto, como me apresento, importo-me bastante com a minha aparência. Mas e se eu canalizar esta minha vaidade a fazer exercício no ginásio e com isso eu vou estar a cuidar do meu templo, do templo do Espírito Santo, não é? Vou ser uma boa mordoma daquilo que Deus me deu. Por isso não faz mal ser vaidosa, porque essa vaidade está a fazer com que eu treine no ginásio e cuide do meu templo. Não, continuas a ser vaidosa, continuas a alimentar a tua vaidade e tu estás a arranjar um modo de manteres contigo esse teu pecado, só que pões num pequeno compartimento e acreditas que estás a fazer com que esse teu pecado
de facto contribuiu para o teu bem. Qual é que achas que vai ser o resultado final? E o resultado final para as pessoas de Israel qual foi? Em última análise, aqueles que tinham que eles tinham forçado a fazer estes trabalhos difíceis, iriam acabar por se levantar contra eles de novo e atacá-los. Depois vemos também que a tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Gezer, mas deixou-os continuar a viver no seu meio. Diz que a tribo de Zabulão não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Nalal, e os cananeus continuaram a viver ali, embora tivessem de pagar tributo. E vejam lá o que é que acontece agora no caso da tribo de Asser. A tribo de Asser não expulsou os habitantes de Acre, nem os de Sidon, nem os de Alab, Axib, Elba, Afec e Reob. No versículo 32 diz uma coisa diferente. O povo de Asser viveu com os cananeus locais, por não os conseguir expulsar. Apanharam esta nuance? Eles viveram mesmo com os habitantes locais, passaram a viver com eles na mesma cidade. Depois diz que a tribo de Neftali não expulsou os moradores de Bet-Shemet, nem os de Bet-Anat. Estabeleceu-se entre os cananeus, por os não conseguir desalojar, obrigando-os, porém, a tributo. E depois os amorreus repeliram-os da tribo de Dan para os montes, não lhes permitiram descer à planície. Então, neste caso, a posição já está mesmo invertida. Neste ponto, os israelitas, de facto, são uma minoria no meio dos cananeus. Por isso nós vemos esta regressão aqui, e Dan acaba por ser, assim, a cereja no topo do bolo. É que, de facto, aqui há mesmo uma inversão agora de poder, não é? Eles é que, os cananeus é que estão a expulsar os de Dan para os montes. E continuando, os amorreus conseguiram permanecer em Ar-Eres, Aialon e Salabim, porém as tribos de José mantiveram-nos sob controle e obrigaram-nos a pagar tributo. Obrigaram-nos a pagar tributo, noutras traduções, está ao trabalho forçado. E para finalizar o capítulo 1, diz o território dos amorreus ia desde Sela e da subida de Acrabim para cima. Eu sei que quando leram este versículo, vocês não pensaram imediatamente, sim, este versículo, agora é que eu percebo tudo, isto é mesmo importante, este reparo em relação ao território dos amorreus, dos limites e das suas fronteiras. Mas se estudaram Josué, vocês sabem como era importante respeitar os limites entre cada território, como esses loteamentos foram feitos com critério. Aqui são as fronteiras de Efraim, aqui são as fronteiras de Manassés, aqui são as fronteiras de Judá. E agora de que fronteiras é que nós estamos a ouvir falar? O território dos amorreus. Eles estão a dizer aos filhos de Deus a quem esta terra foi dada. Eles estão a dizer, vocês daqui não passam. Este é o nosso território. Por isso é interessante. Nos livros de estudo desta semana eu pedi-vos para pensarem qual era a geração de que estávamos aqui a falar. Concretamente a pergunta 9 da página 12, com base na resposta acima, que geração é descrita no primeiro capítulo de Juízes? É claro que estamos a falar de depois da morte de Josué, portanto era relativamente fácil chegar à conclusão, era depois da morte de Josué. Mas depois fala-se de Otniel e isso acaba por tornar a coisa um bocadinho mais confusa de novo. Mas durante a vida de Josué, viveu, passo o pleonasmo, a geração que procurava obedecer ao Senhor. Depois de Josué, houve uma geração que ainda tentava obedecer ao Senhor. É quase como aquele jogo do telefone avariado, em que nós segredamos alguma coisa no ouvido de uma pessoa e quando a mensagem dá a volta toda pelo círculo, vem completamente adulterada. Nós podemos ver que mesmo nesta geração, apesar da liderança tentar continuar a seguir o Senhor, o povo começa a ficar cada vez mais enfraquecido na sua resolução. Vamos olhar para o capítulo 2 e perceber
qual é o veredito do Senhor em relação a tudo aquilo que aconteceu no capítulo 1. Aqui fala-se no anjo do Senhor. Nós falamos muitas vezes do que são teofanias nos nossos estudos e vocês podem reportar-se a qualquer um deles para escutarem as várias informações que eu já vos dei sobre o que são teofanias. Pode ser visto como uma pré-encarnação de Cristo ou uma representação física de algum tipo do próprio Senhor. Seja como for, vamos tratar este anjo do Senhor como sendo o próprio Senhor. Diz então no versículo 1: o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim. E porquê Gilgal? Se lembrarem também do estudo de Josué, o tabernáculo tinha sido estabelecido onde? Em Siloé. Muito bem. E porquê que o Senhor vai de Gilgal a Boquim? Não é completamente claro, mas Gilgal é o lugar em que Israel acampava na maior parte das suas conquistas. É ali que fazem o seu planeamento, é uma espécie de quartel general. É possível, não é completamente claro, mas é possível que este tenha sido o lugar escolhido por Deus, porque aquilo que ele estava prestes a dizer-lhe tinha a ver com todas estas conquistas militares que estavam a acontecer. Não sei se é assim, mas é possível considerarmos isto. Então o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: tirei-vos do Egito e trouxe-vos à terra que prometi aos vossos antepassados. Disse-vos que da minha parte jamais quebrarei a minha aliança convosco. O que vos peço é que da vossa parte não façam aliança alguma com os habitantes desta terra. Peço ainda que deitem abaixo os seus altares. Então o anjo do Senhor está aqui a fazer uma espécie de uma paráfrase de Deuteronômio, no capítulo 7, que já lemos. Se lembrarem, no capítulo 1 havia muitas referências a Judá, que Judá tinha ido, e Efraim tinha ido. E agora vemos que o Senhor é que se dirige a eles e fala com o seu povo e diz: isto foi o que eu fiz, é isto que eu te disse para fazeres. E o que diz depois, a seguir: mas não fizeram o que vos disse. Pelo contrário, o que é isto que vocês fizeram? Portanto, o Senhor está a dar-lhes um aviso. Aquilo que vocês fizeram é o início da vossa capitulação. E é isto que acontece quando vocês não ouvem a minha voz, quando não me obedecem. E o Senhor disse no versículo 3: por isso vos declaro que não expulsarei estes povos do vosso meio. Eles e os seus deuses serão para vós uma armadilha. Quando o anjo do Senhor acabou de falar, o povo de Israel pôs-se a chorar em alta voz e disseram: então nós vamos exterminar os povos que tu nos disseste para exterminar e expulsar aqueles que nos disseste para expulsar. Não é uma paráfrase da Jen Wilkin, não é isto que diz o texto. O texto diz: quando o anjo do Senhor acabou de falar, o povo de Israel pôs-se a chorar em alta voz. Por isso chamaram aquele lugar Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Afinal eles estão tristes com o que fizeram, e ofereceram sacrifícios ao Senhor. Por isso eles estão a mostrar remorso, não é? Isto é uma maneira muito tentadora de ler isto, porque o texto na verdade não nos diz se foi a fé genuína ou a fé mundana, se foi a tristeza que vem de Deus ou se foi a tristeza que vem do mundo que está aqui presente neste episódio. E eu pedi-vos para pensarem nisto no estudo desta semana, no vosso caderno de estudos. E é por isto que eu vos peço sempre para lerem o livro completo, do princípio ao fim, a cada semana. Porque quando nós chegarmos ao resto da história, esta parte da história vai ficar muito mais clara. Será que vemos aqui arrependimento? Será que vemos aqui mudança de coração nos capítulos que vêm a seguir este capítulo 2? Não. Portanto, é muito provável que quando este povo de Israel se põe a chorar, sejam lágrimas de crocodilo. São lágrimas que eu tento chorar quando os polícia me mandam encostar por excesso de velocidade. Sou só eu? Eu consigo chorar
assim com os anúncios com bebés na televisão e esse tipo de coisas. Por isso, se o polícia me manda encostar, talvez eu consiga produzir umas lágrimas para ele me deixar ir. Mas isto não é o arrependimento que Deus traz à nossa vida. As crianças fazem isto o tempo todo, não é? Constantemente. Quando as crianças fazem asneiras e nós as obrigamos a pedir desculpa e eles pedem desculpa e prometem que nunca mais voltam a fazer. E aquilo mete uma raiva, porque a gente sabe perfeitamente que eles não estão a pedir desculpa do coração, só estão a fazer porque eu estou a mandar fazer naquela altura. Mas eles disseram desculpa, portanto eu não posso castigá-lo porque ele disse desculpa como eu lhe pedi. Isto é terrível. É um dilema das mães. Até há um hashtag que é completamente apropriado a isto, que é o Sorry Not Sorry. Acabei de ver as 3 temporadas de Downton Abbey de seguidinho, sem parar, sem respirar. Hashtag Sorry Not Sorry. Isto é a tristeza do mundo. E eu acho que é isto que nós vemos aqui neste episódio. Apesar de eles terem oferecido sacrifícios ao Senhor, as palavras do Senhor seriam como aquelas do Salmo 40. Eu não desejava sacrifícios e ofertas. Eu desejava obediência. Era a obediência que eu queria. E é isso que está aqui a passar. Eu acho que aqui vemos um tipo de tristeza porque foram descobertos, foram expostos, mas não há desejo de mudar. E vemos que isto é verdade nas semanas que se seguem. Eu já vos disse isto anteriormente. Nós não nos afastamos de um pecado que não odiamos. Enquanto ainda guardares um lugar no teu coração para aquele pecadinho, tu não vais querer expulsar esse pecado da tua vida. Vais querer arranjar um modo de ganhar qualquer coisa com esse pecado, fazê-lo pagar-te tributo, de o pôr a fazer trabalhos forçados, mas não vais querer expulsar da tua vida. É o hashtag Sorry Not Sorry. Como é que nós podemos aprender a odiar o nosso pecado? Nós vamos rever muitas vezes esta pergunta ao longo deste estudo. E depois vemos este episódio da morte de Josué a ser recontada, em que todos voltam para os seus territórios. E no versículo 10 diz: mas quando toda aquela geração morreu, a geração seguinte esqueceu-se do Senhor e do que ele fizera por Israel. E isto é muito descoroçoante, não é? Mas deixem-me pôr isto em perspectiva para vocês. Neste ponto da nação de Israel, sabem quanto tempo se tinha passado desde que eles tinham visto o abrir das águas do Jordão ou as muralhas de Jericó a caírem? Já se tinham passado cerca de 30 anos. Por isso, para mim e para ti, estamos em 2019, 30 anos atrás, é 1989. Alguma de vós se lembra de grandes acontecimentos de 1989? Talvez uma irmã que nasceu. Não sei. Talvez exista algum acontecimento tão, gritante, tão importante na nossa vida que a gente até consiga lembrar-se do que aconteceu em 1989. Por exemplo, a queda do Muro de Berlim. Com certeza que isso fez parangonas na altura e todas nos lembramos disso. E sabem quanto tempo se passou desde o Êxodo? Desde todos aqueles milagres, as pragas, o Mar Vermelho a abrir-se, tudo aquilo que aconteceu? Passaram cerca de 70 anos, 70 a 80 anos. Por isso, para mim e para ti, isso já é há muito tempo atrás. Tenho a certeza que não te lembras do que aconteceu em 1939. Por isso, quando nós nos dizemos a nós mesmas: não, há coisas que eu nunca vou esquecer. Não, isto eu nunca vou esquecer. O 11 de setembro, por exemplo, o 25 de abril. Então, mas se a gente não se esquece destas coisas, porquê é que é preciso construir memoriais? Porquê é que há monumentos? Nós sabemos, mas esquecemos-nos. Nós esquecemos e Deus está a dizer aqui: tu esqueceste de mim. Esqueceste que eu sou o Deus que vai ser lembrado. E neste texto é muito interessante, diz que toda aquela geração morreu, mas a geração seguinte esqueceu-se do Senhor e do que ele fizera por Israel. Não quer dizer que eles se esqueceram mesmo de Deus. Nós não nos vamos esquecer tão cedo do 25 de Abril.
Mas o que isto quer dizer, na verdade, esta expressão, esqueceram-se do Senhor, é que eles não reconheceram o Senhor. Não o reconheceram por quem Ele é. Por isso, claro, eu não me vou esquecer por completo tudo o que aconteceu na minha vida. Mas é muito fácil esquecer-me daquilo que Deus fez por mim. Não há nada mais relevante, mais importante para nós do que fazer memoriais à fidelidade do Senhor, ao seu povo, no livro de Juízes, no seu povo do livro de Josué, ao seu povo que está a escutar este podcast. Mas nós temos de o fazer. Nós vamos ter mais oportunidade para continuar a pensar sobre estas coisas ao longo deste estudo. Sabem que ainda hoje uma rapariga que começou o estudo connosco me disse que estava muito contente, apesar de saber que ainda agora começámos e que as coisas mais difíceis ainda estão para vir, mas que estava muito feliz por nós estarmos a fazer este estudo, porque dizia ela que ela tinha a certeza que por ela mesma ela não iria estudar este livro desta maneira. Ela sabia que por si mesma não ia estudar este livro. E sabem qual é a minha resposta a isto? #sorry not sorry. Vamos orar? Pai do céu, nós damos-te graças por esta história que vais abrir perante nós no livro de Juízes. E nós oramos para que, conforme nós fomos bons estudantes da imagem da obediência que foi o exemplo de Josué, Senhor, que nós possamos ser bons estudantes da desobediência, como ela nos é apresentada aqui. Não queremos ser aquelas que se esquecem. Queremos ser aquelas de quem é dito que elas conheciam o Senhor e elas caminhavam de acordo com os seus estatutos. Nós oramos, Pai, para que Tu possas escrever a Tua presença nos nossos corações, que Tu ilumines as nossas mentes com a verdade. E nós pedimos todas estas coisas no nome de Jesus. Amém.